Fala, familhinha do terceiro ano. Pessoal, a gente está dando início a um assunto novo. Esse assunto, gente, junto com proteínas, com vitaminas, os assuntos ainda de fontes de energia, eles são conectivos na química que englobam na prova do Enem a ligação com as outras áreas de conhecimento, principalmente biologia, nutrição e atualidades. Você não pode, pessoal, deixar de se aprofundar nesse conteúdo. É um conteúdo gostoso, é um conteúdo fácil, tá bom? Agora eu quero chamar a atenção para vocês. A apostila 4 de vocês, ela vai trazer só o tratamento químico, técnico, para você diferenciar o que é um lipídio e essas características. Eu vou um pouco mais além, eu faço a conexão logo com biologia e atualidades, porque o Enem, gente, cobra qualquer situação dessas, principalmente as doenças, as situações provocadas hoje pelo excesso de gordura no corpo. Então vamos lá, o que é um lipídio? Lipídios são gorduras, são óleos, são ceras, são esteroides, são anabolizantes. São macromoléculas, gente, mas não são polímeros, tá bom? Então, nesse desenho aqui dá para você ver, ó, você vê aí chocolate, você vê aí um halteres, você tá vendo aí pizzas, frutas, óleos. Então a gente tem que ficar atento para isso. Saber o que é gordura trans. Olha, tá com 3 anos que em alguma situação, lá na prova de português do ano passado mesmo, caiu situações falando um texto sobre o colesterol bom, certo? E a gordura trans. Então vamos ficar atento, tá bom? Então vamos iniciar. Gente, deixa eu só voltar para cá. Gente, primeira coisa, lipídio não são polímeros, gente. São macromoléculas apolares, que a gente chama de hidrófobas, ou seja, tem aversão à água. Por quê? Porque elas se originam numa reação entre um álcool e um ácido orgânico. Não é qualquer álcool. Ah, professor, não lembro o que é um álcool. Deixa eu só ativar aqui a canetinha para a gente só lembrar para vocês aqui. Deixa eu só ativar a canetinha. O que é o álcool? É quando eu tenho um carbono saturado, ou seja, só com ligações simples, ligado a hidroxila. O que é um ácido orgânico? É quando eu tenho uma carboxila, que é esse grupozinho aqui. Mas não é qualquer álcool e não é qualquer ácido, tá bom? Tem situações especiais. O álcool, ele tem que ser um álcool de cadeia grande. No caso dos óleos e gorduras, pessoal, é esse álcool aqui, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui. É esse álcool aqui. Ah, primeiro, vamos ver aqui a classificaçãozinha, ó. Isso aqui é muito importante. O material de vocês vai falar só desses caras aqui, ó. Tá bom? Deixa eu só mudar a canetinha, a cor da canetinha aqui. Vou botar aqui vermelhinho, que fica mais destacado, né? Então, ó, ele vai trabalhar só esses aqui. Aliás, nem esteroide ele não vai trabalhar, porque subtende-se que vai ser visto em biologia. Mas eu vou englobar tudo, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que ficar atento aí. Lipídios são o quê? São moléculas orgânicas derivadas de uma reação entre um álcool e um ácido, que a gente chama de ácido graxo. Esses lipídios, eles são chamados de simples, quando a gente tem os cerídeos, que são óleos e gorduras, os glicerídeos, certo? E os esteroides. E os complexos são as estruturas de óleos e gorduras que revestem as membranas e os tecidos. A gente vai ver cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a importância biológica dos lipídios. Isso aqui tem que ficar muito fixo em vocês, gente. Tem função isolante, térmico e elétrico, certo? Estrutural, ó, no caso aí dos fosfolipídios e o colesterol. Reserva, que são as gorduras e os óleos, que a gente chama de triacilglicerídeos, ou glicerol, ou glicerina, tá bom? Reguladores do metabolismo, os hormônios e as vitaminas. E os impermeabilizantes, que são as ceras. Então você tem uma série de funções nas gorduras, mas basicamente a gente tem sempre... outra coisa, pessoal, o Enem, ele gosta de fazer essa brincadeira, porque ele sabe que o aluno está constantemente sendo bombardeado por propagandas de saúde, então ele gosta de fazer essa brincadeira para o aluno, que ele já leva aquele conhecimento de achar que a gordura e os óleos são maléficos ao corpo, e nem sempre, tá bem aqui, ó, as funções importantes dessa estrutura aqui. Então vamos ficar atento, tá bom? Cuidado com o nosso conhecimento empírico. O Enem sempre trabalha nisso. Olha, os glicerídeos.
Papel biológico, reserva, isolante térmico e proteção mecânica. São os tecidos adiposos propriamente dito. A gente vai ver cada um deles, tá bom? Olha, gente, você tem que fixar isso aqui. Isso aqui é que tem na apostila de vocês, ó. Cuidado com isso aqui. Como é que eu dou origem a um lipídio? Um lipídio é um éster. Vamos só lembrar o que é um éster. Você tem um carbono. Esse carbono ele está conectado a uma carbonila. E essa carbonila está conectada a outro carbono. Então, esse grupamento aqui, ó, deixa eu só fechar aqui, peraí. Esse grupamento aqui é o que a gente chama de éster. Cuidado, viu, gente? É um éster. Então, vamos ficar atento para isso, ó. Aqui você tem o glicerol, que é a glicerina, é 1, 2, 3 propanotriol, ó. Tem 3 hidroxilas. Você tem um ácido graxo, ou seja, um ácido orgânico de cadeia longa, de 12 ou mais átomos de carbono. Esses caras se juntam através de uma reação de esterificação, ó, certo? Vou te mostrar aqui, ó, reação de esterificação. Cuidado com isso. Às vezes tem questões que perguntam isso. Quando você tem uma reação de um álcool, tá aqui, ó, com um ácido, você tem uma eliminação de uma molécula de água. Da onde é que sai essa molécula de água? Cuidado, pessoal. O ácido ele perde a hidroxila dele e o álcool perde só o hidrogênio. Por isso que quando você tem essa junção aqui, ó, você tem o álcool perdendo um hidrogênio, o hidrogênio estava aqui, ó, aí ele perde, pá, ó, puf, perdeu. Aí se liga quem? Se liga ao ácido orgânico que perdeu a hidroxila. Deixa eu só fechar aqui, ó. Perdeu a hidroxila e aí forma o grupamento éster. Um éster de cadeia pequena, nós já vimos, forma o quê? Forma os cheiros, os sabores, a essência dos alimentos. De cadeia longa, forma os ácidos graxos, ou forma os lipídios, que podem ser óleos, gorduras, ceres, esteroides, anabolizantes, tá bom? Então fique atento para isso. Deixa eu só voltar bem aqui. Gente, outra coisa que é muito cobrada é o seguinte. Quando você tem um ácido graxo de cadeia saturada, ou seja, só ligações simples, que é o que acontece bem aqui, certo? Você vai dar origem ao quê? A gordura. Gordura está no estado sólido. Quando você tem pelo menos uma dupla, você dá origem aos óleos que estão no estado líquido. Então, toda vez que eu tiver um ácido graxo reagindo com o propanotriol, que é a glicerina, o glicerol, você vai dar origem a qualquer um desses dois. Vai depender do ácido graxo. Por que que isso acontece? Isso aqui é muito cobrado. Gente, se tiver em saturação, vai ser líquido. Ó, se tiver em saturação, vai ser líquido. Tanto que a gente vai ver lá na frente que as manteigas, quando você quebra essa ligação dupla dos óleos, que é o que acontece com óleo com óleo de... Eita, agora deu um branco. Meu Deus. Com esse óleo de cozinha que a gente usa, né? Ele vai virar uma espuma, que é a margarina. Isso é hidrogenação catalítica. A gente vai ver, o Enem gosta de cobrar também, viu? Tá bom? Então vamos ficar atento para isso, ó. Tá aqui a reação de esterificação. Quando você junta, pessoal, ó, uma glicerina, um álcool, com um ácido orgânico, você dá origem ao lipídio. O lipídio é um éster. Não esqueça, eu vou até anotar aqui, ó. Éster. Tá bom? Tá aqui, ó. É um éster. Não é à toa, gente. Não é à toa que grande parte dos nossos produtos de limpeza, que a gente vai ver lá na frente, são feitos a partir de óleo. A gente vai ver. Aqui, ó, reação de esterificação. O Enem gosta de cobrar isso. Outra coisa. Lembra, o álcool perde o hidrogênio e o ácido perde a hidroxila, formando uma moléculazinha de água. Pode ser uma reação também chamada de desidratação ou esterificação aqui no caso, tá bom? Olha aqui a reação propriamente dita. Outra coisa, gente, quando o Enem gosta de trabalhar isso aqui também, ó, ele geralmente joga uma molécula de lipídio, ou seja, lipídio, e vai perguntar se esse lipídio ele é sólido ou líquido. Como é que eu vou saber, professor? Você vai analisar a cadeia ligada ao álcool.
Essa cadeia é a cadeia orgânica, a cadeia do ácido orgânico. Se essa cadeia só for formada por ligações simples, como está aqui, você já sabe que a substância vai ser sólida, tá bom? Se aparecer pelo menos uma insaturação, ó, uma dupla ligação, esse cara vai ser líquido, que a gente chama de óleo. Muito tranquilo isso aqui, tá bom? Olha aqui a característica, ó. Por que quando a cadeia só tem ligações simples, ó, por que quando a cadeia só tem ligações simples vai ser sólido e quando tem pelo menos uma dupla vai ser líquido? Tá aqui a explicação. Gente, todos os ácidos orgânicos que a gente chama de ácidos graxos, que ele tem uma insaturação, deixa eu só ligar a canetinha aqui, ó, que ele tem a insaturação, geralmente essa insaturação está na configuração cis. Essa configuração cis dificulta as forças intermoleculares. Dificultando as forças intermoleculares, dificulta a junção dessas estruturas, tá bom? É como se ficasse assim, ó, a gordura, as moléculazinhas, deixa eu só botar aqui, ó. A gordura, as moléculazinhas estão bem juntinhas, aí vai ficar no estado sólido. Já no caso das substâncias líquidas, as moléculas estão assim, ó, meio bagunçadas. Então, as interações estão mais distantes. Aqui dá origem ao estado sólido e aqui dá origem ao estado líquido. O Enem gosta de cobrar isso. Então, lembrem, lipídios de cadeia saturada são sólidos. Lipídios de cadeias insaturadas são líquidos, tá bom? A gente vai já ver a situação de gordura trans, né? E outra coisa, gente, quanto mais a gordura for insaturada, quanto mais o lipídio for de cadeia insaturada, é muito ruim pra gente. Porque de cadeia saturada, como ele tá sólido, ele demora a se degradar. É por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, ah, eita fulano, você tá comendo muita carne com gordura. Aquela gordura em si, ela não faz tanto mal de que você absorver um alimento rico em óleo. Então, fica atento para isso, tá bom? Olha, aqui as características, ó. Os glicerídeos, ou triacilglicerídeos, ou gliceróis. Quais são as diferenças? As gorduras e os óleos. O estado físico da gordura é sólido, porque só tem cadeias saturadas. O estado físico dos óleos são líquidos. Outra coisa que é muito comum, ó, já vi essas pegadinhas bem aqui, gente, ó, cuidado. Todo tipo de lipídio de origem animal, a tendência é ser sólida, ou seja, é uma gordura. Todo tipo de lipídio de origem vegetal são óleos, né? São óleos. Cuidado com isso, não esqueçam, tá bom? Olha, aqui, hidrogenação catalítica que eu falei para vocês. Se eu pego um óleo que tem uma cadeia orgânica insaturada, vou até escrever bem aqui, ó. Vou tentar fazer bem aqui, ó. Você tem aqui o lipídio. Aí ele tem insaturações, ó, tá aqui. Então, nesse caso aqui, se ele tem insaturações, ele é um óleo. Ótimo, beleza. Se eu faço a hidrogenação catalítica aqui, ou seja, eu quebro essas ligações, lembra lá nas reações de adição? Se eu tenho um alcênio e adiciono hidrogênio, eu tenho hidrogenação catalítica, eu quebro. Aí esse cara vai passar a ser uma gordura. É o que acontece com a margarina. E uma coisa interessante hoje, pessoal, que foi verificada, as pessoas têm a mania de dizer que as margarinas são muito maléficas à nossa saúde. Tudo em excesso é maléfico, açúcar, proteínas, qualquer coisa. Hoje as margarinas, elas têm um cuidado de, além de, se você tirar a gordura trans, você observa todas elas, são 0 gorduras trans. A gordura que tem lá, você quebra uma ligaçãozinha e você dificulta a degradação dentro do organismo, então não vai ter tanto problema, tá bom? Então você transforma, na hidrogenação catalítica, você transforma um composto insaturado, que é um óleo, num composto saturado, que é a margarina. Aí você adiciona conservantes, aditivos, sal, para dar um sabor, tá bom? Então não esqueçam disso aqui. Cerídeos, que são as ceras. Qual é a função delas, gente? É impermeabilização. Não esqueçam. Aqui é outro grupo, tá bom? Importância biológica, ó, tá aí, superação. Você pode dar uma paradinha aí e fazer um print. Ó, as abelhas produzem a cera. Qual é a diferença, gente, de uma cera para um óleo, para uma gordura? Tá na estrutura
estrutura do álcool. O álcool não é mais a glicerina, o propanotriol. Não é mais, é qualquer outro álcool superior, tá bom? Tá aqui, ó, componentes, um álcool que não é mais a glicerina, tá bom? Certo? Eu vou até anotar bem aqui para vocês, ó. Deixa eu só ativar a canetinha aqui. Não é mais, ó, glicerina. Não é mais a glicerina. A glicerina vai dar origem aos óleos e gorduras. Se a glicerina, se o ácido que está ligado à glicerina tiver em saturações, óleo. Se não tiver, gordura. Agora, a cera é um caso diferente. É outro álcool, é qualquer outro álcool. Pode ser qualquer ácido graxo superior. Tá bom? É muito comum, gente, essa cera feita em aves, em penas de aves, em plantas. Por que você acha que quando a gente molha uma folha, ela retém um pouquinho da água, a água escorre? E outra coisa, também faz com que essa planta não perda água através de um processo de sudação, que é a transpiração das plantas. Outro grupo de lipídios que não está no material de vocês, pelo menos no material de química, gente, é os fosfolipídios. São as gorduras, são os lipídios de cadeia superior, né, que estão formando as camadas da nossa pele, as camadas das células, principalmente lá no citoplasma. Né, formação da bicamada lipídica da membrana celular. Tá aqui. Composição química, ó, tá mostrando bem aqui. É um glicerol mais o ácido fosfórico. É por isso, gente, que o ácido fosfórico que a gente absorve em refrigerante provoca celulite. Porque vai acumulando um excesso, tem um limite de ácido fosfórico. E as mulheres, elas têm uma dificuldade maior dos homens de que degradar esse ácido aqui. Por isso que às vezes provoca ainda uma coisa chamada estrias e celulite. Cuidado, viu, senhoras mulheres? O ácido graxo, ó, cuidado, gente, bem aqui, ó, molécula anfipática. Cuidado com esse nome, ó, anfifílica, ó, hidrofílica e hidrofóbica. Hidrofílica quer dizer o seguinte, que é amigo da água. Então, geralmente a cabeça dessas moléculas se liga à água. E hidrofóbica quer dizer que é apolar, se liga a óleos e gorduras, é o controle delas. Então, a parte hidrofílica, isso aqui o Enem cobra muito, viu, gente? Lá em biologia, a parte hidrofílica é amiga da água, se liga à água, a parte polar, né? Geralmente a parte do álcool, que formou a gordura, o fosfolipídio aí. E a partezinha de dentro, a cadeiazinha cauda, que é a parte orgânica, ela é hidrofóbica. A gente chama ela de molécula anfipática ou anfifílica, viu? Porque ela tem esse caráter fótero, ela se liga tanto a óleos como água, tá bom? Então não esqueçam disso também, tá bom? Vamos passar aqui, ó. Isso aqui também não tem no material de vocês, o Enem cobra muito. Gente, o colesterol, os esteroides, os colesteróis em si, eles também são lipídios, né? E o papel biológico, ó, eles produzem a vitamina D, estrutura da membrana plasmática, originam os hormônios sexuais, né, como a testosterona e progesterona. Em 2018 caiu uma questão sobre testosterona. Lá a questãozinha era simples, não perguntava nada sobre isso aqui não. Ele queria saber só as funções orgânicas presentes lá na testosterona. Os corticoides e as substâncias que provocam a produção de minerais, ou a fixação de minerais. E o excesso delas, ó, gente, provoca a aterosclerose múltipla, que a gente já vai ver o que é isso aqui. Então tá aqui o colesterol, controle fluidez da membrana eucarioteca, ó, tá aqui a estrutura. É um colesterol, ele é bom pra gente. Observa aquele caráter lá que eu falei para vocês, o caráter anfifílico. Ó, você tem a parte hidrofóbica, hidrofílica e aqui é hidrofóbica, que é a parte apolar. Amigo da água, inimigo da água, tá bom? Aqui é a estrutura do colesterol. Vamos só ver aqui uma coisa, ó. No colesterol tem o que, gente, ó? Tem uma hidroxila, então é uma função álcool. Isso aqui não é um anel aromático, tá bom? E tem toda uma cadeia apolar. Vamos ficar situado nisso aqui. Deixa eu só fechar aqui a canetinha para passar o slide. Olha, a composição químicazinha deles aqui, ó, formação de longas cadeias carbônicas, disposta em 4 anéis ligados entre si, ó. Olha a estrutura deles aqui, é muito parecida, gente, ó. O colesterol, a hidroxila está lá embaixo. Já no caso da testosterona, que é o hormônio masculino, você tem a função aqui, ó, cetona e a função álcool.
No caso da estrona, que é o hormônio feminino, você já tem só a função cetona lá em cima. Então, muito, ó, as estruturazinhas aí para você comparar. A origem do colesterol, você tem duas origens. A endógena, que é produzida lá dentro do fígado, e a exógena, que é através da alimentação, quando a gente come muito alimentos ricos. É por isso que às vezes meninos de 11 e 12 anos, gente, que tem um excesso de gordura, às vezes eles entram na puberdade mais cedo, porque dá origem aos colesteróis e dá origem aos hormônios sexuais, tá bom? Aqui, ó, colesterol no sangue, ó, para ser transportado no sangue, o colesterol associa-se com proteínas formando proteínas lipoproteicas. Aí você tem aí, ó, o hormônio bom, que é o HDL, ó, transporta o colesterol para o fígado, e o hormônio ruim, que é o LDL. Cuidado, gente, o Enem gosta de ficar fazendo isso aqui lá em biologia, fazendo essa comparação. O HDL é um hormônio bom, e o LDL, ó, transporta o colesterol do sangue para as células. E o LDL é um hormônio ruim. Por isso que tá aqui o desenhozinho de um santo e um demôniozinho aí, tá bom? Aqui, ó, no sangue o colesterol, ó, ele é jogado. Você tem um HDL, que é um hormônio bom. Ele vai lá pro fígado para dar origem a várias substâncias, inclusive vitamina D. Enquanto o hormônio do sangue ruim, ele vai para as células, vai provocar uma série de problemas nas células, tá bom? Então, vou parar o vídeo por aqui, gente, para não ficar muito extenso. E ao longo da semana a gente vai vendo outras particularidades. Principalmente a reação de saponificação, que o Enem gosta de cobrar. A gente tem que saber o que é micela e outras situações, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.